E o Bolsonaro chorou. Vazam mais detalhes da reunião entre Michel Temer e Jair Bolsonaro. Por que vazaram mais detalhes? Primeiramente, porque o Bolsonaro começou a mentir sobre a reunião. Primeiro, ele começou a falar que fez um grande acordo e que ele saiu bem no acordo e que o Alexandre de Moraes é que teve que recuar. Isso não foi dito propriamente pelo Bolsonaro, mas isso foi empurrado pelo Gabinete do Ódio. Não pense que Temer e Alexandre de Moraes não veem os movimentos do Gabinete do Ódio, porque eles veem. Depois, o Bolsonaro começou a falar que o Temer ligou para ele, começou a falar que ele ligou para Alexandre, começou a falar que houve um acordo, coisa assim. E o Alexandre de Moraes, eu falei aqui faz 2 semanas, essa ligação do Bolsonaro com o Alexandre faz exatamente 3 semanas. Faz 2 que eu falei aqui. Olha, o Alexandre de Moraes está irritado com esses rumores de acordo. Ele está muito, muito irritado. Aí apareceu aquele vídeo do Temer rindo do André Marinho, que é filho do Paulo Marinho. Paulo Marinho é um desafeto do Bolsonaro. Ele é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado. E ele era bolsonarista e ele saiu do bolsonarismo e saíram brigados. E aí o filho dele fazendo uma imitação, ridicularizando o Bolsonaro e o Temer lá as gargalhadas, para mostrar o quê? Não, é o Bolsonaro quem está sob a nossa tutela e não nós sob a tutela do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro nessa semana falou que não, ó, o Temer me ligou, aí eu aceitei falar com ele. Primeiro o Temer desmentiu, aí depois vazou o quê? Que o Bolsonaro ligou para o Alexandre de Moraes aos prantos. O Bolsonaro estava chorando na ligação com o Alexandre de Moraes, implorando para que o Carlos Bolsonaro não fosse preso, porque o Carlos Bolsonaro ia preso no inquérito das fake news. A próxima prisão seria a prisão do Carlos Bolsonaro. Então já tinha ali vários bolsonaristas presos. Naquela semana, o Alexandre de Moraes tinha mandado prender o Wellington Macedo, que foi preso, o Zé Trovão, foragido, tá até hoje foragido, e o próximo era o Carlos Bolsonaro. O Jair começou a chorar. E o Carlos Bolsonaro assistiu tudo, inclusive o Jair começando a chorar, e só saiu da sala no momento da ligação. Olha, foi uma humilhação total, que mostra como o Bolsonaro está hoje completamente sob a tutela da turma do Michel Temer. Ele tenta se justificar para o seu próprio público, mas toda vez que ele tenta, ele é mais desmoralizado. Eu vou falar disso tudo, que a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro, que o TSE vai votar a cassação de chapa no intervalo de menos de um mês. Em menos de um mês estará votado. Mas antes, uns segundinhos. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada. É de graça se inscrever no Plantão Brasil. Aqui embaixo tem o botão inscrever. Fica embaixo do vídeo, viu? Tem que rolar para baixo a tela. Ou aqui em cima, dentro do vídeo vai ter o botão inscreva-se aqui. Clica nele e aí você tá ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Quanto mais inscritos tem os canais de oposição, mais força a gente tem. E quando você se inscreve, você não é inscrito, você se inscreveu no canal aqui, ó, em menos de 3 minutos, o que acontece? O algoritmo do YouTube, que é o sistema do YouTube, começa a entender que esse é um vídeo importante na plataforma, que é um vídeo que tá bombando, que as pessoas se inscrevem no canal de dentro desse vídeo. E aí o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial da plataforma para mais gente também se inscrever. Então inscreva-se e vamos para cima desses malditos fascistas. Ó, no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som que rodou no Piauí, foi muito legal lá no Piauí, Coivaras, Piauí, cidade pequena lá. No final do vídeo eu vou mostrar o carro de som lá. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e a ligação dele com o Temer. O Paulo Pimenta, deputado do PT, ele também é jornalista. E ele falou, eu sou jornalista, quando eu confio numa fonte, eu confio. A minha fonte é quentíssima, ó. Difícil ser uma fonte mais quente do que a que o Paulo Pimenta pode ter, porque ele, como parlamentar há muitos anos, ele conhece todo mundo lá em Brasília. E ele disse que na reunião entre Jair Bolsonaro e Temer, para falar a história verdadeira, o contexto da história verdadeira, o Bolsonaro ligou para o Temer desesperado no dia 8 de setembro à noite. O Bolsonaro tentou dizer que foi o Temer que ligou para ele, ele repetiu isso várias vezes e foi desmentido essa semana. Mas foi o Bolsonaro que ligou para o Temer, e aí nessa conversa o Bolsonaro foi avisado pelo Michel Temer, que é assim com o Alexandre de Moraes, vamos lembrar, o Alexandre ele trabalhou com o Michel Temer, olha, desde os anos 90, os dois se conhecem, o Temer foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, depois foi o Alexandre de Moraes no mesmo cargo, eles são muito amigos, tanto é que ele foi ministro da Justiça do Temer, o ministro da Justiça é o chefe da Polícia Federal no governo Michel Temer, e depois, a única indicação para o STF que o Temer tinha, ele indicou o Alexandre de Moraes. E o Temer sabia que ele estava colocando ali, obviamente, alguém que ia ajudá-lo sempre que necessário. Não ajudá-lo a salvar de processo, coisa assim. Isso em Brasília não precisa nem falar, né? Não precisa falar. Mas ajudá-lo nas situações políticas. E aí,
o Temer queria voltar para a política, ele estava querendo voltar para a política. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui faz 2 ou 3 meses em que eu falei, muito ano, o Temer estava submerso, submergiu o Temer. Onde está Temer? Virou um submarino político. Aí, falei, o Temer quer voltar para a política, ele quer falar com o Bolsonaro, mas ele não quer ligar para o Bolsonaro. E o Ciro Nogueira tinha pedido para o Temer ligar para o Bolsonaro. O Temer falou, não, ou ele me liga ou eu não falo com ele. E o pessoal lá do Centrão queria que o Temer falasse com o Bolsonaro e o Temer queria falar. Enfim, o Bolsonaro acabou ligando e o Temer avisou, a próxima prisão será a prisão do Carlos Bolsonaro no inquérito das fake news. É assim, assado. Tem muita prova contra o Carlos. Ele falou isso na frente do Carlos. Vamos lembrar uma coisa, o Carlos Bolsonaro não falava com o Jair Bolsonaro fazia 3 semanas. Lembra que o Bolsonaro se internou num hospital 6 estrelas em São Paulo? Ele ficou internado uns 4 dias, fez um drama, falou, foi por causa da facada, estou aqui, até publicou uma foto de novo, assim, quase morrendo. Só que enquanto ele estava quase morrendo, assim, com cara de moribundo, assim, fazendo drama, só que enquanto ele estava no hospital, a Michelle estava rindo. Então, ali brigaram a Michelle e o Carlos, e o Bolsonaro também brigou com o Carlos, ele ficou do lado da Michelle e pararam de se falar. Fiz até um vídeo aqui sobre isso, que não se falavam mais, da briga da família e tudo mais. Aí, voltaram a se falar. E o Carlos estava em Brasília, foi a Brasília uns dias antes, e estava lá na reunião com o Temer o tempo todo. E o Jair Bolsonaro começou a chorar, porque o Temer avisou, o Carlos será preso. E aí, aos prantos, ele ligou para o Alexandre de Moraes implorando, pelo amor de Deus, não prenda o Carlos Bolsonaro, não prenda o meu filho, eu faço o que o senhor quiser, eu faço o que o senhor quiser. O mesmo Bolsonaro, que menos de 48 horas antes estava discursando na Avenida Paulista, ao lado do Malafaia, que tinha feito vários xingamentos ao Alexandre, xingou de tudo que é nome, e falou, eu não vou mais obedecer ordens ao Alexandre de Moraes, e citou o nome. O Bolsonaro, ele não tinha o plano de citar o nome do Barroso e do Alexandre naquele discurso. Ele se empolgou. Ele viu ali aquela multidão ali, tinha 100 mil pessoas mais ou menos, ele esperava que tivesse 1 milhão. Mas quando você tá lá embaixo e tem 100 mil pessoas em volta de você, você sente como se tivesse ali um mundo à sua volta. Ele se empolgou e falou o nome. Alexandre falou o nome Barroso. E aí depois aconteceu o que aconteceu no dia 8, que os ruralistas mandaram e alguns caminhoneiros de fachada, que são caminhoneiros sem caminhão, começaram a fechar as estradas e a Polícia Rodoviária Federal começou a deixar isso acontecer, porque antes o bolsonarismo estava mandando mensagem de que isso ia acontecer e que esse era o plano. Quando aconteceu isso, o Bolsonaro se desesperou, ele ligou para o Temer. E aí ele liga para o Alexandre de Moraes, menos de 48 horas depois desse discurso, e fala, olha, pelo amor de Deus, não prenda o meu filho, por favor, por favor. O mesmo Bolsonaro que tinha dito, olha, eu não vou cumprir ordem judicial. E que no dia 8 ele tentou avisar o ministro da Justiça para dizer para o chefe da Polícia Federal, Paulo Maiorino, olha, se vier a ordem do Alexandre de Moraes, alguma ordem que não seja para cumprir, ou seja, prisão do Carlos, alguma coisa no inquérito da fake news, não cumpra. Só que o Bolsonaro sabe que não tem poder para isso. E o Temer falou, olha, se por qualquer motivo a Polícia Federal não cumprir, na hora, vai preso todo mundo que estiver envolvido, vai preso o ministro da Justiça, não pode ir preso o presidente da República em flagrante, mas pode ir preso o ministro da Justiça, pode ir preso o chefe da Polícia Federal, pode ir preso qualquer delegado que se recusa a cumprir ordem do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, vai presa muita gente, o seu governo virá abaixo de maneira em que ficará impossível não darem o seu impeachment, não votarem o seu impeachment, não te colocarem abaixo e você não ir preso logo depois. Vai ficar muito ruim para você, Bolsonaro. E o Carlos é o próximo. E vão cumprir a ordem de prisão dele. Não pensem que não vão. O Bolsonaro caiu no choro. É por isso que desde então, que dia é hoje? Hoje é dia 30, 21 dias depois do dia 9, faz 3 semanas. 3 semanas em que o Bolsonaro, a única coisa que ele falou sobre o STF foi ele fez um elogio ao Barroso na entrevista à Veja. Só isso, ele não fez mais uma crítica ao STF, o Bolsonaro está pianinho. E não é que o Bolsonaro está pianinho, parou a guerra, não. Porque nessas 3 semanas o STF abriu vários inquéritos, abriu inquérito sobre os atos do dia 7 de setembro no STF, um outro inquérito no TSE, depois abriu um inquérito sobre o financiamento dos atos e sobre propaganda eleitoral antecipada. Quer dizer, o STF e o TSE abriram vários inquéritos e o Bolsonaro não falou mais nada do Barroso. E não falou mais nada do Alexandre de Moraes. Então, para você ter ideia, que o STF continuou atirando no Bolsonaro. E o Bolsonaro nada. Aí o TSE, que planejava julgar até o final do ano a cassação da chapa do Bolsonaro-Mourão pelos crimes de fake news, crimes estão mais do que provados, e que o próprio Alexandre de Moraes falou para o Bolsonaro, Bolsonaro,
Esse é um trem, sabe, imagina um trem numa ladeira sem freio, esse trem tá na ladeira sem freio, você que tente sair do caminho, porque o trem vai passar. Por quê? Porque tem muita prova, não tem como a gente deixar isso quieto. Tem muita prova, a coisa vai ficar ruim. O Bolsonaro, avisado disso, ele tá tentando uma paz com o Supremo e não vai adiantar. Agora, o que está acontecendo? O TSE ia votar até o final do ano e adiantou a votação. Falaram, ó, votaremos aqui o julgamento da cassação de chapa, julgaremos se cassamos a chapa do Bolsonaro ou não, antes do corregedor do TSE, Luiz Salomão, sair do cargo. Ele sai do cargo no dia 27 de outubro, é 27 ou é 29, agora eu não lembro, mas ele sai do cargo nesse dia. Será julgado alguns dias antes. Então, teremos aí o mês de outubro, hoje é dia 30, aí tem aí o mês de outubro, para o Bolsonaro tentar tirar alguma carta da manga. Eu vou falar, toda vez que o Bolsonaro tentou tirar a carta da manga, ele piorou sua própria situação. Toda vez. Então eu não acredito que depois de uma pessoa ter tantas derrotas consecutivas, ele vá agora tirar uma carta da manga e falar, ó, tá aqui o meu Coringa, ganhei. Acho muito difícil. E o TSE adiantando esse julgamento em 2 meses mostra que é mais um tiro no Bolsonaro e já deram prazo para as alegações finais. 10 dias para que as defesas e o Ministério Público Eleitoral deem as suas alegações finais, e aí será julgada, depois das alegações finais, é só marcar a data de julgamento e será julgada a cassação da chapa do Bolsonaro. E tem uma coisa, o prazo das alegações finais geralmente é 5 dias. O TSE deu 10 dias dizendo, ó, está aqui anexado todo o inquérito das fake news, que é todas as provas. Agora os advogados vão ter acesso a tudo o que o Alexandre de Moraes tem contra o Carlos Bolsonaro. Você verá nos próximos dias um Bolsonaro, a partir de hoje, amanhã, um Bolsonaro completamente desesperado, que agora ele vai ver a vastidão das provas, que tem muita coisa contra o Carlos, tem muita coisa contra todos esses bolsonaristas do gabinete do ódio. E essas provas serão usadas para caçar a chapa do Bolsonaro. E o pior, os sigilos todos foram quebrados desde muito antes da eleição. E o Alexandre de Moraes já falou, e depois foi falado várias vezes, que o Alexandre falou isso pro Bolsonaro. Nós descobrimos que tem financiamento vindo de fora do país para essas fake news, e que vocês mandam dinheiro para fora, e que vocês mandam para paraísos fiscais. A gente sabe de tudo. Inclusive, a CPI da Covid teve acesso a parte dessas provas, a parte que liga nas fake news da Covid. E o Renan Calheiros falou no depoimento do Luciano Hang, ele falou, olha, nós temos indícios, quando ele diz indícios, são provas, de que vocês têm um esquema de fake news que é financiado de fora do Brasil, de dentro para fora e de fora para dentro. Quer dizer, o dinheiro vai se movimentando de dentro para fora do Brasil, financiando esse esquema das fake news. Nós temos indícios, porque são as provas do inquérito das fake news, mais algumas provas que a CPI também tem. A CPI não teve acesso a todo o inquérito das fake news ainda, porque o inquérito das fake news é muito grande. Tanto é que o TSE, em vez de 5 dias, deu 10 dias para as alegações finais, em virtude, está no despacho, em virtude de serem muitas provas, de ser um processo muito grande. Então, em 9 dias, agora já passou em 9 dias, alegações finais estarão feitas e saberemos o dia do julgamento da cassação de chapa do Bolsonaro. Tiago, você acha que vai cassar a chapa? Não sei. E olha, depende muito mais do Bolsonaro e do que quer que aconteça em Brasília nos próximos 25 dias do que podemos achar agora. É como se fosse agora uma final de campeonato, o jogo começou e a gente não sabe. Eu acho difícil o Bolsonaro tirar uma carta da manga, e eu comecei a falar aqui, antes de qualquer outro falar, eu comecei a falar aqui, olha, podem não caçar a chapa do Bolsonaro e torná-lo inelegível, que para fins de final de governo Bolsonaro é a mesma coisa, porque a partir do momento que o Bolsonaro está inelegível, o que você acha que vai fazer Arthur Lira, vai fazer Ciro Nogueira? Sabe o que eles vão fazer? Todos os aliados do Bolsonaro, eles vão começar a falar com o líder das pesquisas e não mais com o Bolsonaro. Só para que você saiba, ninguém mais vai ligar para o Bolsonaro que ele vira um morto político. Ó, vou mostrar aqui o carro de som lá em Piauí, em Coivaras, Piauí, olha só. A corrida de Bolsonaro está cada vez mais rica, contando emoções. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é comprado a Bolsonaro. E a sua família é só comprando emoção. O povo
uma semana todo mundo lá em Coivara só falando do carro de som que ficou lá 3 horas, rodou a cidade inteira, desde daquelas ruas que não tem nem asfalto até o centro da cidade, denunciando os crimes do Bolsonaro. Todo mundo lá escutou. A gente tá de interior, capital, norte a sul, a gente denuncia os crimes do Bolsonaro nas ruas e que ele é o culpado de toda a desgraça econômica do Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou no primeiro comentário deixa Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!